Ai, ai, o presidente, não é mesmo? Eu não sei se vocês sabem, mas na semana passada, se não me falha a memória, o ministro, que é relator da Lava Jato lá no STF, Edson Fachin, liberou uma lista, chamada lista de Fachin, com 108 nomes de pessoas envolvidas em casos de corrupção variados. Corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro. Esse grupo de nomes é um grupo robusto, importante. Tem vários ministros do governo Temer, tem senadores, tem deputados da base do governo, e não só da base do governo, mas também da base do governo. Por que eu tô te falando isso? Porque na semana passada o nosso digníssimo presidente Temer fez um café da manhã com a sua base aliada de deputados. E durante esse café da manhã ele fez um pronunciamento. E durante este pronunciamento ele disse as seguintes pérolas. Ele disse assim: há um problema sério no país, vocês sabem disso. As questões as mais variadas que muitas e muitas vezes visam, digamos assim, desprestigiar a classe política. E nós todos precisamos resistir. Eu tenho resistido o quanto posso, dou entrevistas, falo, para dizer aquilo que o Brasil precisa. Não se pode ter a ideia de que porque aconteceu isto ou aquilo, o Brasil vai parar. E aí depois ele continua. Acontece um fato qualquer e dizem, como o governo vai continuar? Ora bem, temos 3 poderes no país para que cada qual deles exerça a sua função. Vamos deixar o judiciário em paz. O judiciário vai cumprir sua tarefa. E vai cumprir adequadamente, como sempre. E aí depois ele continua e diz, não podemos nos acoelhar, achar que estamos em situação delicada. Delicada deixaremos para o judiciário. No mais, o executivo e o legislativo trabalham. Nós temos que nos vitalizar e dar uma resposta muito adequada para o momento que vivemos. Minha gente, você tem que pensar o seguinte... Quando você é o presidente de uma nação, você está representando aquela nação. E a sua fala é muito provavelmente meticulosamente observada, exposta e analisada pelas pessoas que estão te ouvindo. Ou seja, não só o seu país, mas também outros países. Todo mundo pode escutar o que é que você está falando, porque o que você diz importa e repercute. E muito me surpreende que um caso de corrupção que tem sido discutido amplamente, que tem sido trazido pela mídia o tempo todo... Claro, a maneira como querem, mas que tem sido trazido de maneira tão ampla pela imprensa, seja tratada pelo presidente do país de maneira tão vil. O que me surpreende? Aqui é linguagem de novo, minha gente. O presidente diz assim para esse grupo de aliados. Acontece um fato qualquer. Gente, um fato qualquer. E dizem como o governo vai continuar. 8 ministros dele estão indiciados, estão aí na lista para investigação. Se você tem 8 ministros na investigação, como é que a resposta de um presidente é dizer para a sua base aliada é um fato qualquer? As acusações são as mais variadas, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva. Ok, a gente está falando de acusações, mas isso, por si só, já demandaria de um presidente de uma nação uma declaração que é muito diferente de afirmar que é um fato qualquer. Além disso, é muito curioso que ele vai dizer que as pessoas não podem se acoelhar, que eles não podem se acoelhar. Muito me impressiona dizer isso, achar que estamos em situação delicada. Minha gente, como é que você é capaz de declarar que nós não vivemos uma situação delicada diante de um grupo enorme de deputados, senadores e ministros que estão ali para serem investigados por corrupção, no mínimo? E aí, uma outra fala, ele dá essa dica, eu tenho resistido o quanto posso. Quando você diz que você está resistindo a casos de corrupção, o que significa isso? Que você é um corrupto e está dando ali a dica para os seus colegas de como sobreviver, do tipo, vamos falar em público, dar entrevistas, para dizer aquilo que o Brasil precisa. É uma vergonha a gente ter um presidente que diz que está dando entrevistas para dizer o que o Brasil precisa.
O que o Brasil precisa? A gente precisa ter esses casos de corrupção sendo avaliados. E aí você vai fazer o quê? Você não vai falar sobre isso? Você vai ignorar isso e vai pedir para a sua base aliada de deputados, senadores e, sei lá, ministros, que são todos provavelmente corruptos junto com você, para que resistam? Ou seja, para que continuem sendo um desserviço à nossa nação? Tô nessa dúvida aí, gente. E essa coisa do problema sério no país, as questões as mais variadas, que visam a desprestigiar a classe política. Isso é uma reversão de argumento muito grande. Se você tem um grupo de políticos que é corrupto, esse grupo de políticos que é corrupto está tentando ser desprestigiado pelas pessoas que estão acusando eles de corrupção e que tem provas contra a corrupção. Veja, se há provas contra a corrupção, na verdade, esse conjunto de políticos são o desprestígio à classe política. Eles não estão sendo desprestigiados. Então a gente tem uma inversão aí, cara, que é muito louca, muito, muito louca. E aí, de fato, é muito complicado a gente pensar como é que o governo vai continuar. Essa pergunta que ele mesmo se faz aqui é: como é que vai continuar? Porque se você tem o próprio presidente, que não está sendo intimado aí agora porque tem imunidade, mas que foi sim acusado, que tem sim ali indícios de corrupção contra ele, contra vários dos seus ministros, como é que a fala do nosso presidente é essa? E não é só essa no Brasil, mas é também fora, porque em uma entrevista à agência espanhola de televisão, a F, no sábado, ele disse que a crise do governo é um acidente. Quando o presidente do seu país chama a crise de acidente, uma coisa que é sistêmica, estrutural, que você está vendo que está todo mundo envolvido, ele chama de acidente. Quando ele diz que as pessoas não podem se acoelhar, é porque ele não tem nenhum interesse em realmente verificar e acabar com isso. Ele só quer mesmo se manter naquele poder a qualquer custo. Isso está na maneira como ele disse. Entende? Na maneira como ele disse. E aí ele traz, sei lá, justificativa na economia e nem ela vai bem. E a gente continua chamando isso de acidente. O que eu digo pra você, gente? A situação tá feia pra nós. A maneira como a gente fala sobre um episódio é determinante na maneira como a gente tá mostrando como a gente quer tratar esse episódio. E essa é a maneira como o nosso presidente está conduzindo esse episódio, está falando desse episódio por aí. Não só no Brasil, mas fora também do Brasil. Ao invés de se retratar efetivamente, trazer as claras, falar abertamente sobre isso, tá chamando esse episódio de acidente e tudo mais. Tô trazendo isso para você pra gente pensar como é que a gente enxerga, fala dessas figuras públicas que são tão importantes para nós. Porque essas figuras públicas estão delimitando o que são esses episódios de maneira muito reduzida, de maneira muito simplista, e a gente está aceitando isso. Eu convido você a não aceitar isso, a refletir sobre isso, a ficar mais atento à maneira como o nosso presidente e todos os outros representantes políticos estão falando desses assuntos para nós, tá? E que a gente brigue contra isso, não é mesmo? Então tá bom. Era só isso mesmo hoje. Essa minha indignação do dia. Tchau, tchau.